Estruturas de repetição em Portugal. Vejamos, a partir de um exemplo, como utilizar as estruturas repete até e enquanto em Portugal. O exemplo em questão é o seguinte: devemos fazer um programa para mostrar a contagem progressiva na tela a partir do número 1 até um número informado pelo usuário. Bom, começaremos aqui nosso programa em Portugal. Lembrando, todo programa em Portugal deve ser marcado pelas palavras início e o seu final marcado pela palavra fim. Bom, um número então será informado pelo usuário. Vamos trabalhar com o número inteiro, já que é uma contagem. Inteiro, número. Esse número deve ser formado pelo usuário. Então eu vou usar aqui o comando escrever apenas para mostrar uma mensagem ao usuário. Digite um número positivo. /N para pular linha. Ao fim da mensagem essa que vem entre aspas duplas. Depois disso, o número que o usuário digitar vai ser lido e armazenado na variável número. Certo. Eu quero então escrever na tela os números de 1 a N. De 1 a número, né, que é o valor informado pelo usuário. Bom, eu tenho que começar pelo número 1. Então o que eu vou fazer é usar uma segunda variável, inicializá-la em 1 e fazer essa variável ser incrementada de uma unidade até que essa variável chegue no mesmo valor de número. Então eu vou colocar aqui uma nova variável, inteiro também, que vou chamar de N. Variável essa que eu vou iniciar em 1. Então aqui eu vou mandar escrever N e eu vou usar aqui um /tab, né, /t, que significa tab. Então o resultado desse comando vai ser escrever um número, vírgula, e depois dar um tab. E depois de escrever o número N que começa em 1, eu vou fazer com que N aumente. Então eu vou fazer com que N receba o valor dele próprio aumentado em uma unidade. Certo. Então N começa em 1, escrevo 1, aumento em uma unidade. N passa a valer 2. Aí eu teria que escrever N de novo e aumentá-lo em uma unidade de novo. Passa a valer 3. Aí escrever N de novo, aumentá-lo em uma unidade de novo. N passa a valer 4. Ou seja, esses dois comandos que eu acabei de escrever aqui, esses dois últimos, vão ficar se repetindo até que o valor de N se iguale a número, que é o número informado pelo usuário. Então, se eles vão ficar se repetindo, eu vou colocar esses dois comandos dentro de um loop, de uma estrutura repete. Repete o que? Esses dois comandos até quando? Até que o N, que começa em 1 e vai crescendo de 1 em 1, até que o N fique maior que o número. Ou seja, vamos supor que o usuário digitou 10. Então, se aqui eu aumento o N mais uma vez, N passa a valer 11, ou seja, passou do número que o usuário digitou, aí eu saio dessa estrutura de repetição e o meu programa acaba. Vamos rodar aqui e ver o que acontece.
Então, a mensagem para o usuário: digite número positivo, vou digitar 8. Aparece na tela a sequência de 1 a 8. Então essa estrutura repete até, né, uma estrutura de repetição condicional. Repete-se, no caso, esses dois comandos até que essa condição aqui seja satisfeita. É a mesma estrutura que a gente tem em Scratch, o bloquinho repete até. É exatamente a mesma estrutura. Bom, em Portugal a gente tem mais outras estruturas de repetição. Uma delas é a estrutura enquanto. Eu vou fazer o mesmo programa, só que ao invés de usar a estrutura repete até, eu vou usar a estrutura enquanto. Então eu vou ficar repetindo esses dois comandos, né, enquanto o quê? Enquanto o meu N não ultrapassar o número digitado pelo usuário. Então, enquanto o meu N for menor, ou pelo menos igual, ao número digitado pelo usuário. Então, enquanto essa condição for satisfeita, fica se repetindo esses dois comandos. Todo comando enquanto, né, depois do enquanto vem a condição, e depois da condição obrigatoriamente tem que se colocar a palavra faz. E todo comando enquanto, tá, precisa ser fechado, né, o loop precisa ser fechado com a palavra, né, fim enquanto. Tá? Vamos rodar de novo. Vou pôr o mesmo número 8. Está lá a mesma sequência, de 1 a 8.